Mas eu te perguntar, você, então, nasce num lar Sim. cristão, já dentro da igreja e tal. E como é que foi essa questão de colocarem você para cantar? Como é que surgiu isso? Olha, Douglas, eu tenho um testemunho de vida, né? Que eu morri e ressuscitei. E aí, a partir daí, claro que eu só vim entender isso depois de muitos anos. Mas foi uma coisa meio que natural. Quando minha mãe me procurava, eu já estava lá no colo do pastor pedindo para cantar. 11 meses. O que você tinha? Eu tive uma enfermidade, que essa enfermidade em 12 dias me levou a óbito. Minha mãe teve um atestado de óbito na mão. O meu pai foi chamado para fazer meu enterro. Só que quando ele voltou, tudo tinha mudado. Entendeu? Então, assim, e quando aconteceu esse milagre na minha vida, Deus usou uma mulher em profecia para minha mãe. Então, a profecia que eu tenho, que vamos dizer que entra dentro do meu ministério, é exatamente quando eu vim da morte para a vida. Que o Senhor disse para minha mãe assim, olha: eis que estou devolvendo a vida a este botão. Cuida bem dele, porque ele não é mais teu, é meu. Tinha 11 meses, não falava direito, cantar, não. E aí, depois falou assim, isso tudo minha mãe que, né, me contou. Ela disse assim, e a profecia, Cássia, continuou assim, olha: este botão em breve se transformará numa rosa, e esta rosa perfumará muitos jardins. E onde ela não for, eu enviarei a voz dela. Meu Deus. Então, um mistério aí, né? Como é que eu não, né? Eu vou para algum lugar. Como é que não vai, a voz vai? Só que eu comecei a cantar, né? E aí já cantava em tudo quanto é lugar. 6 anos, 7 aninhos, cantando em tudo quanto é lugar. Fazia que tinha muito aqueles concursos de música nas igrejas e tal. Eu participava de todos. Com 8 anos, eu gravei meu primeiro disco, né? O LP. E meus pais não tinham condições. E você acredita que foi eu que lembrei minha mãe da profecia de que onde ela não fosse, eu enviaria a voz dela, porque não é o dono da gravadora, o moço que resolveu nos gravar, ele era um homem que me viu cantando, e ele trabalhava, sabe aquele Pão de Açúcar? O ponto turístico? Então, sim, o ponto turístico. Isso, ponto turístico, Pão de Açúcar. Ele era um diretor ali. E aí ele me levou, assim que saiu o disco, ele me levou para mostrar lá para os amigos: olha, eu gravei essa menina. E aí eu, né, sempre fui muito serelepe, aí correndo pra lá e pra cá, e teve um casal de alemães que me acharam interessante e chamaram os tradutores pra perguntar, né? E essa menininha, a gente quer tirar foto com ela. Então, isso um turista lá no Pão de Açúcar? Um turista, tá? Um turista. E ele tinha levado meus LPs para doar para os amigos, né, do serviço. E aí, como a gente não tinha muitas condições, era a primeira vez que a gente estava lá no Pão de Açúcar, conhecendo, e eu sou carioca. Aí, quando o homem ficou sabendo que eu era uma cantora, aí cantora gospel, mas como? Aí pegaram o meu LP e mostraram pro homem. Aí o homem gostou, nem me ouviu, tá? Gostou. E só falou assim: eu quero comprar. E ele comprou os primeiros discos que eu vendi foi em dólar. Eita glória! Vendi 4 discos pra ele na época. E aí, quando a gente tava voltando pra casa, dentro do ônibus, eu virei pra minha mãe. Aí minha mãe: o que foi? Eu falei: mãe, olha, eu não fui pra Alemanha, mas a minha voz está indo. Aí que minha mãe entendeu que a profecia o que estava querendo dizer, né? Entendi. Se cumprindo, porque na minha família não tinha cantor. Porque fala, né? É dona. E eu sempre tive isso de que, assim, não tem essa coisa de filho de peixe, peixinho. Ministério é totalmente chamado. Sim, para cada um. E é muito individual. E então ali eu chamei a atenção da minha mãe. Eu era uma criança, só que eu sempre ficava, sabe? Deus me dava uns insights assim, que eu falava umas coisas. Mas eu creio que foi Deus mesmo pra, sabe, acordar a minha mãe para aquilo que ela estava tomando conta a partir dali. Sim. Né? E como é que foi para você essa questão de criança e ter esses compromissos? Como é que era para você? Não era fácil. Porque eu fui criança, gente. Fui criança. Pessoal, não tem nada de fácil. Eu não tinha uma vida comum como as outras. Por exemplo, eu tenho umas 3 irmãs. Eu falei um tempo desse aí atrás, eu virei pra minha mãe: eu tenho que fazer um tratamento, porque eu sou traumatizada. Aí minha mãe: por quê? Eu falei assim: porque eu queria marchar no 7 de setembro, a escola inteira marchava e eu não podia. Por quê? Porque eu tava sempre cantando, era feriado. Tinha festa em todo lugar. E aí minhas irmãs:
Cassiane é doida. Porque a gente ficava no sol, treinando, todo mundo querendo sair dali, e ela não ia, porque a própria escola já me liberava. Sim. Porque eu sempre tinha compromisso, né? Aí eu comecei a rir, eu falei assim, é verdade, quando a gente é muito criança, e eu digo hoje, com a maturidade que eu tenho de tempo, de vivido, eu entendo que a maturidade mesmo, para o ser humano, enquanto ela não chega, a gente quer fazer coisas que literalmente, olha, não é bom para nós. Exato. Deus está nos dando livramento e a gente ainda está reclamando. Exatamente. Não, e é engraçado isso, né? Porque eu não sei se você viu uma figurinha, tipo um meme assim, de uma mãe com os filhos lá, e ela limpando, e ela tá aqui pensando assim, poxa, como eu queria estar no trabalho, né? E aí uma mulher lá no trabalho pensando, poxa, como eu queria estar em casa. Então, a verdade é que depende da forma que a gente encarar a vida, a gente nunca vai estar contente com nada. E não valoriza, né? O que você tem em mão. Exato. Porque eu creio que Deus tem sempre sonhos para cada um de nós individualmente. Para as minhas irmãs, para mim, né? Mas eu pensando hoje, eu falo, meu Deus, que falta de maturidade. Deus me dando um grande livramento, que eu sentava para conversar. Eu queria estar ali. Eu queria nada. Você nem sabe o que é estar ali. E outra, Rio de Janeiro, meu irmão, o sol torrando, a moleira, não. Eu falei, Deus me livrou, glória a Deus. Exato. Você cresce nesse contexto já, assim, mas quando é que você fala assim, cara, esse dia foi marcante de um encontro com Jesus que eu tive, assim, né? Olha, porque filho, como você disse, né? Filho de crente tem que se converter também, né? Tem que aceitar Jesus. Literalmente. E como é que foi pra você, assim? Filho de crente não é crentinho. Não. Mas, assim, como eu tive essa oportunidade de estar envolvida diretamente no ministério, porque eu participava dele diretamente, não era só acompanhando alguém, né? A minha vida realmente foi bem diferente, né? Mas assim, eu com 6 anos de idade, eu fui batizada com o Espírito Santo. Okay. Então eu já tinha aquela coisa de buscar, de estar, né? Quando eu ia na igreja, por mais que eu era serelepe, corria pra lá, mas na hora do culto eu tava ali sentada prestando atenção. Por quê? Se o pastor, eu mesmo falando, se o pastor me chamar, eu tenho que saber o que eu vou cantar. É mesmo. Então eu sempre fui muito assim. E eu sempre fui muito, mesmo cantando desde muito cedo, eu me formei muito cedo na escola, porque as minhas irmãs, vou contar aqui, as minhas irmãs falavam assim, também, minha mãe, não, vocês têm que estudar, porque vocês não podem ficar de recuperação. E eu nunca fiquei de recuperação na vida, e nunca reprovei de ano. Mas olha a desculpa das minhas mães, mas Jesus é assim com a Cassiane. Minha mãe entregava as respostas todas. E assim, mas eu era muito responsável. E eu assumi essa responsabilidade muito. Eu percebi que eu assumi isso muito cedo. Mas mesmo assim, teve um momento assim, da minha adolescência, sabe aquela coisa assim? Eu quero conhecer, porque a gente vê televisão. Eu quero ser Paquita. Sei lá, né? As Paquitas cantavam tão mal, né? E eu ficava, eu canto muito melhor. Jesus, Deus me perdoe. Mas, aí eu ficava assim, né? Só que teve uma vez, eu acho que no meio de um pensamento como esse, eu devia ter uns 11, 12 anos, teve um empresário que me viu cantando num evento de rua. E aí ele falou, eu vou fazer uma matinê para adolescentes e crianças. Só que ela vai ter que cantar músicas que não seja da igreja. Entendi. Eu devia ter uns 11, 12. Nesse dia, isso nunca mais eu esqueci, porque ele ofereceu dinheiro para pagar. E assim, para nós, que não tinha muita condições, né? Então, assim, aí minha mãe olhou para mim e falou assim, filha, você quer? Uau. E ali eu falei assim, não, eu canto para Jesus. Eu falei, eu posso cantar as músicas que eu canto na igreja? As minhas que eu já gravei? Ele falou, não, eu vou fazer uma lista e você vai cantar o que eu tô falando. Eu olhei pra minha mãe, de jeito nenhum. Então, desde aquele dia, eu entendi a responsabilidade até de saber quem é o que eu estava representando ali. Porque então eu falei, como que dia pode? De decisão, pra mim foi, porque eu nunca mais esqueci. Se eu ver o homem hoje, eu acho que eu reconheço ele. Uau. Que marcou a minha vida. Porque minha mãe falava assim, olha, a escolha é sua. Porque minha mãe é a mulher do coque. Mas, ela é a clássica. Mas ela sempre falava assim, e aí? Você quer?
Porque eu acho que essa coisa da gente decidir durante a caminhada é importante, porque tudo que é forçado, uma hora a corda arrebenta. Porque